Nesse vídeo eu vou falar a respeito da pregabalina, um dos psicofármacos mais prescritos no Brasil. Meu nome é Tomás Ferreira, eu sou médico psiquiatra, faço vídeos educativos que são fáceis de compreender, objetivos e sempre com embasamento científico. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Pregabalina é o nome do princípio ativo dessa medicação, utilizado na comercialização de medicamentos genéricos. O remédio original de referência se chama Lyrica, do laboratório Pfizer, mas existem muitos outros laboratórios que fazem similares da pregabalina, e essa lista aumenta cada vez mais a cada dia, mostrando a popularidade desse remédio e o quanto que é comum a sua prescrição. Pela bula da medicação, as indicações que ele possui seriam para dor neuropática em adultos, epilepsia, transtorno de ansiedade generalizada e fibromialgia. Mas existem muitas outras indicações, além dessas colocadas na bula. Algumas delas incluem transtorno de pânico, apesar de que são poucos estudos, né? Não é um embasamento científico tão sólido. Também existe estudo para transtorno de ansiedade social ou fobia social. Outras indicações, além dessas ainda, são para dores neuropáticas crônicas de muitas causas diferentes, para tratamento da síndrome das pernas inquietas, para sintomas vasomotores pós-menopausa, né, aqueles fogachos que a mulher pode ter na menopausa. Ele pode ser utilizado como um complemento no transtorno obsessivo-compulsivo. Existem alguns estudos dele para o tratamento da síndrome de dependência ao álcool, assim como para o tratamento de síndrome de abstinência ao álcool, a calmantes, a nicotina, a opioides e a canabinoides. Uma pergunta comum é se a pregabalina trata ou não trata insônia. E para insônia primária, não existe estudo respaldando esse uso. O Consenso Brasileiro de Insônia, que saiu agora em 2023, não recomenda o uso da pregabalina para insônia. Porém, estudos mostram que em pacientes que têm transtorno de ansiedade generalizada, que têm fibromialgia e outros quadros dolorosos, nessa população, a pregabalina ajuda a melhorar a qualidade do sono, o tempo total de sono, o sono fica mais profundo e mais restaurador. Então, ela serviria para insônia em quem tem ansiedade generalizada e quadros dolorosos, mas não para aquela insônia primária que não está relacionada a esses transtornos. Sobre o tempo que a medicação demora para agir, a pregabalina traz uma melhora progressiva e cumulativa ao longo das semanas. Esse gráfico aqui mostra essa melhora progressiva, né? Quanto mais para baixo aqui no gráfico, melhor a pessoa está. Isso aqui é uma redução de sintomas dolorosos, né? É um estudo da pregabalina para dor neuropática crônica, e a gente vê uma melhora progressiva ao longo das semanas. A partir da segunda semana, a pregabalina se mostra mais efetiva do que o placebo. E a gente vê que ocorre uma melhora cumulativa ao longo das semanas, sendo que até 4 semanas ocorre a maior parte da melhora. Tem uma melhora posterior assim, mas é uma melhora muito pequena. Então, assim, 4 semanas é um tempo suficiente para avaliar o efeito da pregabalina naquela dosagem que foi prescrita. Claro que esse gráfico aqui mostra uma média das pessoas. Tem indivíduos que podem responder mais rápido ou mais tardiamente, assim como podem ter uma resposta pior do que está apresentada aqui no gráfico, podem ter uma resposta melhor do que está apresentada aqui no gráfico. Isso aqui é uma média das pessoas. Sobre como a medicação deve ser utilizada, naturalmente isso é conforme a orientação médica, mas o comum é que a dosagem dessa medicação varie de 150 até 600 mg ao dia. Tem pacientes que respondem com doses mais baixas do que 150 mg e vão se adaptar com doses menores, então é uma coisa que precisa ser muito individualizada, mas é normal progredir a medicação até 150, 300 mg, isso seria uma dose média do remédio, não é uma dose alta. Cada remédio tem seu miligrama, não é porque o miligrama do remédio é grande que o remédio seja uma medicação demais, certo? Pensa num paracetamol, por exemplo, você toma 750 mg e não é uma dose alta. Sobre a forma como ele vai ser tomado ao longo do dia, quando as dosagens são baixinhas, normalmente você concentra o remédio em uma tomada única ao dia, normalmente pela noite, porque é uma medicação que pode trazer sono. A partir de dosagens maiores, especialmente quando está de 150 mg ou acima disso, o ideal é dividir a tomada em 2 ou até 3 vezes ao dia. Isso vai depender muito de como que a pessoa reage, especialmente sonolência, tontura, lentificação, se a pessoa sente ou não sente esse tipo de efeito colateral que permitiria distribuir a dose pelo dia ou não. O horário de se tomar normalmente se concentra à noite a medicação e ele pode ser utilizado tanto com como sem alimentos.
Sobre os efeitos colaterais mais comuns que ocorrem em mais de 10% das pessoas, a bula do remédio cita dois, que seriam sonolência e tontura. Isso bate muito com o que eu observo na prática clínica. E um dado interessante que a bula do remédio traz também é de que 14% dos pacientes param de usar a pregabalina por conta de efeitos colaterais, né? São aquelas pessoas que vão falar, esse remédio foi péssimo para mim, fez mal para mim, não aguento tomar esse remédio de jeito nenhum. E 5% das pessoas que tomam placebo abandonam o placebo pelo mesmo motivo, né? Estão tomando a pílula de farinha, mas acham que a pílula de farinha está fazendo mal horrores para ela. Mas de qualquer forma, assim, 14% de abandono por efeito colateral é uma taxa relativamente alta. A maioria dos psicofármacos a gente observa taxa de abandono por efeito colateral entre 5% e 10%. Alguns medos comuns, se a medicação engorda, se ela vicia e se ela deixa dopado, a respeito de ganho de peso, a própria bula cita que entre 1% e 10% dos pacientes têm um ganho significativo de peso. Uma informação que se tem a respeito de ganho de peso é de que 9% das pessoas que usam pregabalina vão ter um ganho de peso significativo comparado a 2% no placebo. E uma coisa que eu acho bem importante falar a respeito disso é de que boa parte desses 9% que tem ganho de peso não estão exatamente engordando. Entre 1% e 10% dos pacientes que usam pregabalina podem inchar, a pessoa tem edema. E o ganho de peso, na verdade, é uma retenção hídrica, né? Uma retenção de líquido. E se a pessoa para de tomar o remédio, o edema vai embora. A pregabalina não é um remédio de tarja preta, ele não causa dependência química, é um remédio de tarja vermelha, o que significa que ele só pode ser comprado com receita médica. Você não pode chegar numa farmácia e comprar a pregabalina sem receita. E a respeito do medo de deixar dopado, existe uma porcentagem de pacientes que podem se sentir dopados com a pregabalina sim, que nem eu citei anteriormente, mais de 10% podem ter sonolência e tontura, e a bula cita que entre 1% e 10% vão ter letargia, distúrbio de atenção, dificuldade da memória. A gente vê na prática clínica o paciente fala assim que fica difícil pensar, que sente a cabeça muito zonza, a cabeça oca. Normalmente são pessoas que acabam não tolerando muita medicação ou que precisam de uma redução de dosagem ou de se concentrar a dose mais pela noite para dar certo com a medicação. E sobre possíveis vantagens e desvantagens da pregabalina, a gente pode citar que é um remédio que tem uma diversidade de indicações muito grande para quadros dolorosos. Então, um paciente que tem fibromialgia, dores neuropáticas diversas, ele ajuda a tratar vários tipos de dor ao mesmo tempo. E não tem os problemas que ocorrem com o uso de opioide ou de anti-inflamatórios. Então, para quadro doloroso crônico, é uma das medicações mais prescritas justamente pelo perfil de segurança dela e de eficácia. É um remédio que hoje tem uma diversidade grande de apresentações, existe pregabalina de 25, 50, 75, 100, 150 miligramas, existe ela líquido, em cápsula, em comprimido. Então é relativamente fácil personalizar a dose de acordo com o organismo do paciente. Ela tem poucas interações medicamentosas, o que facilita muito a vida em pacientes polimedicados, traz uma segurança maior e é uma opção interessante para pacientes que têm quadro de ansiedade generalizada e que tem uma resposta ruim ou que tolera mal antidepressivo por conta de efeito colateral. Sobre as desvantagens da pregabalina, uma seria o preço. Em doses baixas é relativamente barato, mas quando a pessoa precisa usar doses maiores de 300 ou mais miligramas ao dia, é um remédio que fica caro. Ele não trata depressão, que seria uma grande desvantagem para a psiquiatria, né? É muito comum a comorbidade de depressão com algum transtorno de ansiedade. A sedação e a tontura é algo assim que faz parte dos pacientes de fato descontinuarem a medicação. E uma outra desvantagem é a necessidade de distribuir a dose dela em 2 ou 3 tomadas pelo dia em dosagens maiores. Quanto maior o número de tomadas do remédio pelo dia, mais difícil é a adesão do paciente lembrar todo dia certinho de tomar aquela medicação. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.